conhece a história do pai do filho pródigo? A gente já ouviu falar do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, mas tem a história do pai do filho pródigo. Quem já ouviu a história do pai do filho pródigo? Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais novo lhe disse: Pai, vou sair pelo mundo. Dê-me a parte da herança que é minha de direito. O homem, embora triste, fez o que o filho pediu. Poucos dias depois, o rapaz juntou suas coisas e partiu para um país distante. Lá, gastou todo o seu dinheiro em festas e bobagens. Ele tinha muitos amigos, mas todos eles só queriam saber do seu dinheiro. Um dia, o dinheiro acabou. Seus falsos amigos o abandonaram e ele passou grande necessidade. Arranjou então um emprego como um criador de porcos. Todos os dias, o rapaz cuidava dos porcos. Seu serviço era bastante pesado. Ganhava muito pouco e passava fome. Tinha tanta fome que desejava encher o estômago com a lavagem que dava aos porcos. E um dia, disse a si mesmo: Quantos empregados meu pai tem? Todos eles são bem alimentados e ganham salários justos. Eu estou aqui passando fome. Fui um tolo por abandonar a bondade do meu pai. Voltarei para casa e pedirei perdão. Arrumou-se e seguiu viagem. Na estrada, ainda longe, seu pai o viu. Como era grande a saudade, correu para abraçá-lo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e também preparem uma festa de comemoração, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Logo todos comemoravam a volta do filho mais novo. O filho mais velho estava no campo. Quando retornou, ao aproximar-se, ouviu a música e as danças. Ele se indignou e não queria entrar em casa. Achava absurda uma festa pela volta de um filho que abandonou a família. Mas o pai veio lhe falar: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Assim também se alegra a Deus quando uma pessoa aceita Jesus em seu coração. Eu acho que todo mundo já ouviu, mas estou deixando um pouco os irmãos meio confusos aí. Mas no decorrer da mensagem, os irmãos vão entender quem é o pai do filho pródigo. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 11 em diante. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante. Eu sei que essa data é uma data muito importante, irmãos. Eu lembro que uma vez, ano passado eu chorei muito nessa data, sempre lembrando do meu pai. Hoje não chorei, né? Até achei estranho, né? Mas a gente tem que lembrar dos melhores momentos, né? Todo mundo aqui teve um pai, né? Presente ou não, tem um pai, né? Então acaba que a gente tem que aproveitar e lembrar dos melhores momentos dos pais. E quem tem pai vivo tem que cuidar dele, né? Tem que obedecer, tem que respeitar, né? Tem que dar valor, tem que honrar. E essa história que nós vamos falar nessa noite é um filho que não honrou seu pai. É um péssimo exemplo de filho. E esse filho que nós vamos falar aqui, tem muitos aí por aí, né? Não só com
falta de respeito com os pais, com o pai, né, que hoje é dia dos pais, mas também com falta de respeito com a mãe. Né, eu fico bobo de ver que às vezes os pais cuidam tanto dos filhos, né, os filhos crescem, até tem profissões, né, e o pai vai ficando idoso. É assim, né, o filho vai crescendo, o pai também, né, e depois deixa o pai para lá, não honra, não cuida, né, não está nem aí para o pai, e no final deixa para lá, né. Então, o pai tem que honrar o filho tem que honrar o pai. Então, porque isso é bíblico, né? A gente tem que saber, irmãos, por exemplo, lá em casa, eu cuido muito da minha mãe, né? Amanhã estava programado para ir lá em Bicas, né? Geralmente eu vou lá de segunda, mas eu sei que ela vai precisar de mim, que ela está trocando de empresa, não está podendo andar direito, segurar as coisas. Não, mas eu te levo lá para levar essas roupas. Terça-feira tem que ir na empresa nova que está entrando. E ela não está dando conta nem de andar muito lugares. Eu vou com ela, eu abro mão. Então a gente tem que honrar e cuidar, né? E os pais que têm filhos que cuidam, têm que entender e valorizar e perceber, né? Às vezes uma família, irmãos, de muitos filhos, né? Às vezes um deixa o pai de lado, né? Abandona, mas tem sempre aquele que cuida. Tem sempre aquele que está mais próximo. Então, mas esse menino aqui foi diferente. Um péssimo exemplo de filho. E eu quero dizer para você que está assistindo o culto pelas redes sociais, talvez você seja como esse filho aqui dessa parábola. Então você precisa mudar. Você precisa entender que você não é o único na vida, né? Você precisa do seu pai. Você precisa de Deus. Amém? A parábola do filho pródigo. O tema é a parábola do filho pródigo. Mas na verdade aqui, meus irmãos, o texto fala muito do pai, né? O tema da mensagem é o pai do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa palavra dissipou aqui, meus irmãos, significa gastou, desperdiçou. E dissolutamente significa irresponsavelmente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores, né? Algumas versões vão falar: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe no dedo o anel e sandálias nos pés. Trazei também, matai novilho e cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Nós vamos parar por aqui. Então essa mensagem vai ter 2 partes. Essa é a parte A, parte 1. A parte 2 vai ser a do irmão do filho pródigo. Amém? Irmãos, o capítulo
15 de Lucas, ele vai enfatizar muito o amor de Deus, a alegria que vem no arrependimento e da restauração. E o texto aqui fala, meus irmãos, de uma família. O interessante é que ele não fala da esposa, né? A mãe desses dois filhos, desse mais novo e do mais velho, que estava em outra parte da casa. Mas o que enfatiza aqui, meus irmãos, é o grande interesse desse filho mais novo, de pegar a parte dele, da sua herança. E o versículo 12 que nós lemos, fala assim: dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Nós sabemos hoje que numa partilha de herança, nós acabamos agora de fazer o inventário lá de casa. Nós demoramos 10 anos. Muita coisa aconteceu nesse período, depois que meu pai faleceu, completou, agora em novembro, completa 10 anos. E, geralmente, quando você tem dinheiro e condições, você já faz o inventário, com o máximo um ano o inventário sai. O inventário está prontinho, só tem que ir lá pegar no cartório. E é caro, irmãos. Os honorários do advogado é caro, os boletos, as guias de pagamento, o ITCD, tudo caro. Mas o inventário, ele é necessário. Então, eu até aconselho os irmãos aqui, né? Já faz a partilha em vida, já divide certinho os bens, já deixa já no jeito. Porque depois que vem a morte, dá um trabalho, é muito complicado, dá até briga. Lá em casa não teve isso, não teve confusão, não teve nada disso. Até brinquei com a minha mãe e falei: ó, se a Bibi quiser deixar para mim um quarto com um banheiro, para mim tá bom, tá ótimo. Mas o inventário tem que fazer. O carro da minha irmã está no nome do meu pai, não tinha como ela vender. Depois que fizesse o inventário, pode fazer, pode vender o carro. Mas hoje a partilha é a seguinte: 50% é da esposa ou do marido, se houver a morte. 50% é dividido entre os filhos. E no nosso caso, lá em casa, é 25 para mim e 25 para minha irmã. Mas no tempo aqui do filho pródigo, do jovem, de acordo com a lei mosaica, lá em Deuteronômio, capítulo 21, no versículo 17, o filho mais velho tem direito a mais parte da herança. O filho mais novo, o caçula, tem direito a apenas 1/3 dos bens. Então, quando ele fala com seu papai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, ele já sabia que era apenas 1/3. Agora, irmãos, imagina, olha o que esse menino está fazendo, essa ruptura que ele está fazendo dentro de casa. Eu quero a minha parte, pai, que eu tenho direito. Se o pai tiver dinheiro no banco, ou se ele puder fazer um empréstimo, ele vai fazer um empréstimo para dar a parte do filho. Porque senão ele vai ter que vender uma parte da fazenda, uma parte da casa e dar para o filho. Olha a confusão que esse jovem arrumou dentro de casa. Irmãos, quando o pai desse jovem dá a parte para ele, ele segue o seu caminho, o seu próprio caminho. E ele vai para um lugar, uma terra muito distante. O interessante é nós observarmos aqui, irmãos, que isto ilustra a permissão de Deus, que Deus dá a cada um seguir o seu próprio caminho. Deus, ele não vai te parar se você decidir sair da casa do Pai. Mas agora eu estou trazendo para o lado espiritual. Se você está servindo a Deus, você tem o hábito de estar na escola bíblica, nos cultos de quinta-feira, no culto à noite, tem o hábito de fazer as visitas, está ativo, mas resolve desviar a palavra, sair da presença de Deus, sair da casa do Pai. O Pai não vai te impedir, o Pai vai deixar você ir, como aconteceu aqui com o filho desse homem, desse senhor. Irmãos, a palavra pródigo, se você pesquisar no dicionário, ela significa extravagância, ela significa aquele que age além dos limites. E os irmãos podem observar, todo aquele que sai da presença de Deus se desvia, ele age além dos limites. Ele sai da presença de Deus.
e acha que dá para conciliar o mundo com a casa de Deus, com a presença de Deus. Eu tenho vivido no salão ali algumas experiências que as pessoas acham que pode servir a dois senhores, que podem fazer ali aquela coisa escondida e que Deus está abençoando, ainda pede para mim orar. E eu falei assim, minha filha, Deus não está nesse negócio não. Não vai ter como isso dar certo. Depois você me conta o resultado. Irmãos, isso é ser filho pródigo. É viver além dos limites. É viver da irresponsabilidade. É você abandonar os cuidados do Senhor na sua vida. E essa parábola aqui que nós lemos fala de 3 personagens. E hoje nós vamos trabalhar em 2. Mas falando do terceiro, que é o irmão mais velho. Primeiro, o pai representa Deus. Aquele que deixa o filho ir, mas que espera o filho voltar. O filho mais novo, esse que pediu a parte da herança, representa um publicano, um pecador. Porque esse rapaz pecou contra o pai biológico, e pecou contra Deus. Ele não honrou o pai. Ele não cuidou do pai. E o terceiro filho é como se fosse o escriba e o fariseu, homem insensato e sem coração. Não entrando aqui na segunda parte da mensagem, mas esse filho mais velho não aceita, irmãos. Ele não aceita o retorno do filho mais novo. Ele não entende a festa que o pai está fazendo. Ele não entende por que está tendo boi sendo morto ali para fazer uma festa para o filho, as roupas, o anel, irmãos. O pai dá um anel para o menino, o filho mais novo. O anel significa autoridade. O anel significa que aquele menino nunca vai ser um escravo. Mas deixa para depois essa parte. Quando nós analisamos aqui o filho novo, só dele falar assim, pai, eu imagino que quando eles estavam ali entre si, talvez estava o filho mais velho na mesa lá do almoço, o pai lá no centro aqui e o outro do lado. Falou, pai, tem um negócio para te falar. Pai, fala. Eu vejo que o senhor tem muita propriedade aqui. Nossa, o senhor é rico. Mas eu quero a parte dos meus bens. A parte que me cabe, 1/3 da minha parte. E o texto aqui, meus irmãos, ele é muito resumido. Ele não fala se o pai aconselhou ele ou não. Mas eu tenho certeza que o pai aconselhou. Meu filho, para que você está querendo a parte dos seus bens? Você tem do bem e do melhor aqui. Você bebe, você come. Se você quiser ficar dormindo o dia inteiro, você pode ficar. Se você quiser ficar na beira da piscina, você pode ficar. Se você quiser ir lá pescar, você pode pescar. Você não precisa fazer nada, é tudo seu, meu filho. O que é meu é seu. Isso é o certo, os pais, as mães falarem para os filhos. O que é meu é seu. Eu já ouvi essa expressão uma vez. O que é meu filho, é seu também. Eu estou construindo aqui, não é para mim não, meu filho. É para você também. Agora, irmãos, quando esse menino fala isso com o pai, dai-me a parte que me cabe. Que características nós podemos dar para esse menino caçula? Será que ele tinha quantos anos? Em 15? 16, 17, 18? Primeiro, ele não esperou o seu pai morrer. E já estava de olho na herança. Segundo, erro dele. Uma atitude de completo desrespeito com o seu pai. O pai estava lá lutando, trabalhando e tudo, e ele vai querer a sua parte. Terceiro, aliás, ele não se importou com a vida do seu pai. Irmãos, isso é muito sério. A Bíblia não fala a idade do pai, mas o pai precisa de cuidados. O pai precisa de ajuda. Uma hora a doença chegaria até ele. Aonde estaria esse filho que poderia estar dando cuidado para o pai? Quarto, seus planos eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Ele não estava se importando com mais nada, irmãos. Ele não se importava com a fazenda, com
com a casa lá, sei lá se era fazenda, se era sítio. Ele não se importava com a sua mãe. Não fala da mãe dele aqui, mas deve ter tido a mãe ali. Ele não se importou com o filho mais velho. Ele foi um ingrato. Quinto, ele amava mais a si mesmo do que o pai. Eu quero a minha parte e vou embora. E, por último, sexto, ele quebrou os mandamentos de Deus. Ele não honrou o pai. Ele não honrou a sua mãe. Ele não honrou a Deus. A Bíblia fala que os filhos devem honrar os pais e a mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Ele quebrou os mandamentos do Senhor. Ele infringiu, irmãos, essas 6 leis da vida. E o que eu acho mais difícil aqui, meus irmãos, e mais complicado desses itens, que ele pensa somente em si mesmo. Irmãos, isso acontece hoje na família brasileira, mineira, contagiense, a família do mundo. O filho pensar mais em si mesmo. O filho achar que ele é melhor, que ele pode fazer todas as coisas, que ele não depende de ninguém, mas na hora que quebra a cara, volta para a casa do pai. Isso aconteceu com esse menino. Agora, o versículo 13 aqui do capítulo 15 vai dizer que, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, dissipou significa desperdiçou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente significa que ele viveu irresponsavelmente. Ele foi para uma terra distante. Ele não estava perto do pai. Não é assim quando a pessoa sai da casa do pai do Parque São João e vai morar aqui no Beatriz. Eu estou saindo da casa do meu pai. Está dentro da casa do pai. Ah, eu vou para o Peróbio. Não, vou para uma terra distante. Oriente, Ocidente, no Egito. Sumiu o menino. Mas o que eu acho intrigante aqui, meus irmãos, e diferente, ele é diferente de Abraão. O que Deus disse para Abraão, lá em Gênesis 12? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. De Deus, fé no Senhor. Agora esse rapaz é totalmente diferente de Abraão. Ele sai da casa do teu pai, da terra do seu pai, dos seus parentes, e vai para uma terra que ele mesmo está se mostrando. Às vezes ele nem se programou. Geralmente é assim, irmãos. Ninguém se programa assim, não. Quando o menino é responsável, aí eu vou sair da casa do meu pai. Eu vou alugar um barraco. Mas não sabe se tem água, tem para pagar, tem luz, tem internet, os móveis. Não, irmão Rogério, engraçado que às vezes as pessoas me procuram, mandam mensagem, você não sabe de um lugar que está alugando uma casa, não? Mas lá não pode pagar nem água nem luz, não, viu? Falei, então você quer uma casa que tem gato. Não se programam, estão fugindo, saindo da casa do pai. E esse menino aqui, meus irmãos, ele saiu. E ele não sabia nem para onde estava indo. Mas nós sabemos que era para um lugar distante. Ele queria viver a sua vida. Agora, quando nós entramos nessa parte de herança, nós falamos aqui no início, muitos herdeiros, irmãos, eles têm dificuldade mesmo de lidar com os seus bens herdados. Muitos têm. Muitos não sabem investir, eles acabam se frustrando no futuro e perde tudo o que receberam, tudo. Outro dia, estava vendo uma reportagem aí, não sei se o nome do jogador é Leandro Guerreiro, acho que é isso mesmo, ele jogou no Cruzeiro, jogou no América, eu não sei se jogou no Galo. O homem tinha a vida feita, conseguiu fazer seu pé de meia como jogador, mas ele entrou numa furada, investindo dinheiro em moedas aí, perdeu tudo. E ele agora dá testemunho para as pessoas, fala do erro que ele cometeu. Não soube investir o seu dinheiro. Irmãos,
Quando se investe da forma correta, quando se investe o seu dinheiro, né, a sua herança, você precisa ser eficiente. Você precisa entender que você tem que definir os seus objetivos, saber qual é o seu perfil investidor, se você é um investidor conservador, moderado ou arrojado. Isso tudo faz parte daquela pessoa que está preparada para investir um dinheiro que recebe uma herança. Senão vai fazer igual o filho mais moço aqui desse senhor. Perdeu tudo em um piscar de olhos. Qual que é o perfil desse jovem, o filho desse homem, desse pai? O perfil dele, meus irmãos, é aquele que gere mal o dinheiro que seu pai lhe deu. Aquele que gere mal o seu patrimônio. Aquele que não tem planejamento. Aquele que não sabe aonde quer chegar. Né? O pastor Eto fala muito isso. Né? Se você não sabe aonde que você quer chegar, tem um negócio assim, né? Qualquer caminho dá, né? Qualquer lugar serve. A pessoa sai, não tem projeto, não tem programação, não tem nada. Quer dissipar, quer viver irresponsavelmente. Agora no versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E os começou a passar necessidade. Irmãos, a ruína chegou na vida dessa pessoa que não soube investir o seu bem, que não soube investir o seu dinheiro. Acabou o recurso, acabou o dinheiro, acabou a amizade, começou a passar fome. E para piorar, meus irmãos, aonde que ele estava? Estava perto de um parente? Estava perto de um amigo? Ele estava numa terra estrangeira. Ninguém podia socorrer esse rapaz. Não tinha parentes, não tinha mais amigos, não tinha status, não tinha mais herança. Olha a situação desse jovem. E muitos fazem como esse filho pródigo. Tem um dinheiro na sua mão, guarda o dinheiro e não sabe investir. Irmãos, o desejo mundano das pessoas, como foi o desejo desse filho pródigo. Quando a pessoa vai para o mundo, quando sai da casa do pai e vai para o mundo, é passageiro. Quando sai da casa do pai e vai para o mundo, é ilusão. Quando sai da casa do pai e vai para o mundo, acaba a alegria, acaba a estrutura, a pessoa entra numa ruína, a pessoa vive na solidão, a pessoa começa a entrar em depressão, porque fez uma escolha errada na sua vida. O versículo 15 vai dizer: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Às vezes você entra numa empresa para trabalhar, e está tudo bem nos primeiros meses. Mas depois você vai ver que você não nasceu para fazer aquilo. Mas também você não tem estudo, né? Aí lá no passado você deixou de estudar. Não quis mais continuar na escola, não quis terminar nem o fundamental. Mas quer um emprego de sucesso. Quer ter status. Esse menino tinha status. Esse menino era um menino de sucesso. Ele era guerreiro, era o filho mais novo. Imagina quando esse menino nasceu na casa do pai. Opa, vem mais um herdeiro. Traz ele aí, vão cuidar bem dele. A primeira fralda eu que vou trocar, imagina. Agora ele não tem nada. O versículo 15 mostra que ele é o menino que estava sendo humilhado. E os judeus, meus irmãos, não se davam bem com os porcos. Era na lei, irmãos. No livro de Levítico, no capítulo 11, no versículo 7, fala que era muito difícil o judeu conviver, estar com os porcos. De acordo com a lei rabínica, pessoas que cuidam de porcos eram amaldiçoadas. E tudo isso esse menino sabia,
mas o que restou para ele é estar no meio dos porcos, é estar no lugar que ele não se dá bem. Irmãos, cabe a nós ainda pensarmos se nós temos tempo ainda para estudar, de fazer um curso. Você que está assistindo um culto agora pela rede social, se você é jovem, se você tem disposição, se você é adulto, tem disposição, vai estudar. Porque senão você vai parar num lugar que você não vai se adaptar. Que você vai perder, como aconteceu com esse jovem. Você vai perder a sua identidade, você vai perder a sua religião, você vai perder os seus recursos, você vai perder a sua dignidade. Agora no versículo 16 fala que ele sentiu fome. Ali desejava fartar-se das alfarrobas, da lavagem, né, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, eu não sei se os irmãos aqui já tiveram a oportunidade de lavar chiqueiro de porco. Minha mãe tinha porco, não, minha mãe tinha mais de 10 porcos ali. Aonde que é o salão e a vidraçaria era chiqueiro de porco, irmãos. E quando criava porco, então, meu Deus, eu tinha que lavar o chiqueiro de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. E nesse período, eu tinha que buscar lavagem na casa dos outros. Lava chiqueiro, mas nada tira o cheiro. Você pode passar desinfetante, detergente, pode jogar até cloro em você que não sai. Não sei se os irmãos têm alguma coisa aí que sabe, mas naquele tempo ali, não tinha. Imagina esse menino fedorento, chegando diante da casa do pai. Imagina, irmã Inês, só tem cara que já lavou chiqueiro de porco, hein? Só que me engana. Irmãos, aqui ele estava sem comer. No versículo 16 fala: desejava fartar-se da lavagem dos porcos que comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, ele sentiu tanta fome que desejou comer lavagem, mas ele não chegou a comer, como diz aqui o texto. O não comer, meus irmãos, representava alguma dignidade para ele. Não representava. O que representava era o castigo da fome. Estava sendo humilhado pela fome. Ele podia comer à vontade na casa do teu pai. Mas no versículo 17, ele cai em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Mostra arrependimento, irmãos. Mostra que ele caiu em si, recobrou o bom senso, voltou a si mesmo. Muitos vão dizer: ah, claro, depois que perde tudo, né, vai correr na casa do pai. Mas o texto desse é muito claro, que ele houve um verdadeiro arrependimento. Irmãos, às vezes a pessoa fala que arrepende, quando volta para a casa do pai, apronta de novo. E o texto aqui, na continuidade, ele não apronta, ele volta humildemente. Eu tenho uma pessoa próxima da família, né, que ela vira e mexe e fala que mudou de vida. Vai tudo, chega lá e apronta. Vai e apronta. Não é o caso aqui desse jovem. Ele sentiu saudade da casa do pai. Ele descobriu que os empregados do seu pai comiam pão, eram bem mais tratados, eram mais dignos do que ele. E eles tinham o que comer e ele estava passando fome. No versículo 18 e 19 vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele reconhece seu erro, ele reconhece que o seu abandono foi precipitado e que a sua decisão foi insensata. Queridos, quantos aí precisam desse reconhecimento na sua vida? Reconhecer que está vivendo no erro, que está vivendo no pecado, que precisa abandonar o mundo, precisa abandonar as coisas lá fora e voltar ou estar na presença de Deus, que todas as atitudes, ações aí fora são insensatas, são cegas, e que precisa abrir os olhos para voltar para a presença de Deus.
Irmãos, esse rapaz reconhece que pecou contra Deus e contra o seu pai. Ele compreende que ele foi ingrato com o seu pai, com a sua família, e que não poderia ser chamado de filho. Arrependimento. Irmãos, ele queria ser o empregado do seu pai. Se fosse outros casos, pai, eu estou arrependido, mas eu não quero ser empregado não, hein? Eu quero viver a mesma vida que eu estava vivendo. Eu quero ser tratado como um rei aqui dentro. Ah, esquece, pai, estou de volta, estou na pista, né? Os meninos falam isso, né? Agora, e o pai? Eu falei tudo isso, irmãos, para chegar no pai. Agora que eu vou entrar na mensagem. O pai do filho pródigo. Olha o que diz o versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Irmãos, essa é a situação de muitos pais e mães hoje, que ama o seu filho. Hoje é dia dos pais. E a atitude desse pai aqui é louvável. Irmãos, nós vamos ver que agora, acho que deve ter mais uns 50 minutos de mensagem ainda. O filho voltou e o pai nunca havia perdido a esperança. Olha que bênção. O filho estava perdido nos seus interesses, mas o pai nunca perdeu a esperança do seu filho. O filho, quando foi, era para nunca mais voltar, irmãos. Você pega, irmão Rogério, você pega uma herança, você pega um dinheiro, irmão Reinaldo, você pega aquela bolada, e nesse tempo aqui, irmãos, não tinha Pix, não tinha banco, não sei, né? Ele só pediu a herança. Eu vou pedir o Bruno depois para colocar um vídeo, eu estava até esquecendo desse vídeo, que mostra o filho saindo da casa do pai, igual o Chaves, né? Com cabo de vassoura e a trouxinha atrás, saindo com as coisinhas dele, acredito cheio do dinheiro. Eu não acredito que o pai falou que, ó filho, daqui a pouco eu vou fazer um Pix para você. Depois você confere aí no celular. O filho recebe o abraço do seu pai. Olha a atitude do pai. O pai o abraça. O pai não olha as condições, irmão, do filho. O filho estava rasgado. O filho estava fedendo porco, sujo, descalço, miserável. E o pai não olhou nada disso. O pai olhou o arrependimento do seu filho. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, seja aqui do lado, na rua, no bairro, nas redes sociais, o Deus, Ele não está olhando o que você fez. Ele não está olhando os seus em falsos. Ele não está olhando aquilo que você fez agora, uns 10 minutos atrás ou ontem. Ele não está olhando o que você bebeu, o que você fumou, cheirou. Não, o Pai quer te abraçar. Amém, igreja? O Pai quer abraçar você. O Pai quer te sentir. O Pai quer cuidar de você. Deus quer cuidar da sua vida. Deus quer te abraçar, quer te beijar. O pai do filho pródigo faz isso com seu filho. Olha o que diz aqui o versículo 21. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Ele começa a fazer um discurso que ele havia ensaiado antes para falar com seu pai. Depois que ele estava sofrendo ali, sendo humilhado, considerado indigno, sem identidade, sofrendo. E ele fala: eu vou para o meu pai, vou falar com ele: pai, pequei contra os céus diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Este foi o ensaio dele para com seu pai. Só que ele não conseguiu falar tudo para o pai. Essa parte que ele fala: trata-me como um dos teus trabalhadores, ele não conseguiu falar. Sabe por quê? O pai deixou. Antes dele falar,
antes dele pedir o perdão para o pai já o abraçou. O pai já estava ali beijando ele. Independente se ele estava sujo ou não, rasgado ou não, com mau cheiro ou não, o pai só quis saber de abraçar o filho. E é por isso que eu digo para você nessa noite, venha como estás, que o Senhor quer te abraçar do jeito que você está. Amém? Agora o versículo 22 e 23 é muito igual Chaves, né? Muito interessante. Olha o que Deus faz, irmãos. Olha o que pai faz. Versículo 22 e 23. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Guarda isso, irmãos. Depois eu vou cortar essa parte da mensagem. Isso aqui é muito importante. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Irmãos, o Pai, Deus, é um Deus de providência. Amém? O homem pecou lá no jardim. A raça está toda contaminada. Ao menos que ela se arrependa, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. O Pai aqui é de providência. Deus é um Deus de providência. Ele providenciou para o filho roupas, sandálias, o anel, e matou um animal para ele comer, e fez a festa. Uai, como assim? Irmãos, tudo já estava preparado. Tudo já está preparado para você, meu querido e minha querida. Deus já preparou tudo. Deus já preparou as suas novas vestes. Deus colocou aqui na vida, aqui no dedo desse jovem, o anel que mostra que ele não é um escravo. Um anel de autoridade. Deus já preparou tudo para você. E quando o pai faz isso, meus irmãos, mostra que esse rapaz, ele é um rapaz livre. O amor do pai o libertou. Todo sentimento de culpa, de amargura, de medo, de preocupação, caiu por terra aqui, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, se você tem medo, sentimento de culpa, está preocupado com alguma coisa, saiu da casa do pai, filho, Deus já sabia de tudo isso, é você que não sabia. Deus já preparou, Deus já providenciou a sua vitória, o seu retorno para a presença dEle. O Senhor não quer que você se perca neste mundo. O Senhor quer que você vá para o céu quando chegar o seu dia. Mas você precisa consertar a sua vida hoje. O controle sempre está nas mãos do Pai. Irmãos, agora uma coisa que eu observei aqui, estudando essa palavra hoje. Imagina se o pai comenta com o filho mais velho, comenta com a outra pessoa próxima dele: ó, eu vou preparar tudo aqui, porque o meu filho vai voltar. Imagina o que seria a falação na cabeça desse homem: você está ficando doido? Você está caduco. Seu filho voltar com aquela dinheiranda toda, aquela grana toda. Meu filho, saiu com tanto dinheiro aqui, quase que precisou chamar segurança para ele. Não volta mais não. No máximo que ele vai te mandar uma mensagem de WhatsApp. Se fosse nos dias de hoje. Ele ficou caladinho. Irmãos, então não fica contando o seu projeto, o seu sonho para as pessoas. Trabalha em silêncio, trabalha com o Senhor. Trabalha em silêncio, trabalha com o Senhor. Agora, para finalizar, enquanto o filho estava na farra, o pai estava fazendo a provisão para que o filho retornasse. Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava preparando o novilho para que ele possa comer, pudesse comer.
Enquanto o filho estava lá vivendo dissolutamente, o pai estava deixando a roupa, o anel, a sandália, para que ele pudesse vestir. Então, querido, não perca a sua esperança. Se você é um pai, se você é mãe, não desista do seu filho, da sua filha, do seu casamento, da sua casa. Trabalha para o Senhor, como diz a filósofa cristã. Trabalha para o Senhor, que o Senhor trabalha para você. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida hoje e sempre. Amém? Antes de finalizar, Bruno, coloca os avisos, fazendo favor. Celeiro do Amor, né? Nós temos aqui alguns mantimentos. Os irmãos podem continuar trazendo, viu, irmãos? Inclusive lá embaixo também tem alguns mantimentos do exame de vista. Nós fomos abençoados aí. Nós já abençoamos algumas famílias, né, irmã Ivone? Se precisar de mais lá, tá? Tem feijão, tem açúcar, tem arroz, se precisar. Tem macarrão também, tá? Quinta-feira, culto de oração. Quinta-feira, meus irmãos, o irmão Bruno vai estar à frente do culto de oração. Família, culto da família, domingo à noite. De manhã nós temos a escola bíblica. O Bruno também vai estar à frente da escola bíblica domingo de manhã. Amém? Depois eu vou explicar por quê. Se você quiser uma oração, eu te convido aqui à frente. Em nome do Senhor Jesus. Marido da sua irmã? Amém. Mais algum pedido? Ângela, os filhos. Amém. Vamos orar com todos. Amém. Amém. Irmão Leandro, né? Irmão Leandro está internado, vou orar pela vida dele. Em nome de Jesus, ele vai, em breve vai estar de volta para casa. O casal tem pedido de oração? Amém? Então vamos estar orando? Duda. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade aqui na Tua presença, Deus. Pai, aproveitando, coloca a vida da Duda nas Tuas mãos, Deus, o problema que ela tem na perna, Pai. Deus, o Senhor venha curá-la, abençoá-la, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco, Senhor, o pedido do irmão Rogério, sua família, Pai. Coloque, Senhor, a Nilcília, a Cecília, Bia, a Júlia. Pai, muito obrigado, Deus. Pai, eu coloco a vida da irmã Marilda nas Tuas mãos, que pede pelo seu cunhado. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Venha sobre ele agora, Pai, neste problema de saúde, Deus. Pai, eu coloco, Senhor, a vida do Gabriel, o neto da irmã Marilda, irmã Antônia. Abençoe ele, Pai, ali onde ele estiver. Venha curá-lo, Senhor, venha restaurar. Pai, eu coloco, Senhor, a vida da Isabela, do seu namorado. Coloco, Senhor, a vida do Gabriel, seu pai, a irmã Arlete, que pede também pela essa pessoa próxima dela, Senhor. Deus, venha sobre ele agora, essa pessoa curando, restaurando. Pelo pedido da irmã Inês, pelos seus filhos, Pai. Venha onde eles estiverem agora, toca, Senhor, no coração. Quebra, Senhor, qualquer maldição, qualquer armação do inimigo, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai. Que a palavra do Senhor prevaleça. Pai, nós já vimos, Deus, no caso de Jó. Nós vimos que Deus é muito maior, que Deus é grande. E o inimigo precisa de permissão para trabalhar na vida dos seus servos, Pai. Ao menos que as pessoas deem oportunidade para Satanás, Deus. Aí cabe à igreja orar para quebrar essa maldição, Deus. Que às vezes a própria pessoa
pega com as suas mãos, ó Deus. Pai, eu coloco, Senhor, a vida da irmã Ronilda nas tuas mãos, ó Pai, a sua vida, o seu ministério, as crianças, Senhor, a perna, ó Pai, trata dessa perna, Senhor. Pai, coloca a vida do irmão Reinaldo nas tuas mãos, pede pelas famílias, ó Pai, pede pela sua casa, Senhor. Pai, coloca a vida de Marlete mais uma vez, irmã Ivone, Pai, coloca a sua casa, coloca, o Senhor, a vida daquele rapaz que nós abençoamos aí com mantimento, o Zé, seus filhos, seus netos, a irmã Zumira. Pai, coloca a sua casa, Senhor. Senhor, Pai, coloca também a vida da a irmã Maura, Senhor, venha sobre ela, Pai, sobre os seus filhos, seus netos, ó Deus. Pai, eu coloco a vida do irmão Bruno, Senhor, nas tuas mãos. Oh, Deus, venha sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu chamado. Deus, eu coloco, Senhor, a vida da Júlia, da Bia, da Estelinha. Pai, coloque, Senhor, a vida da Sofia, Senhor, a vida da Tati, minha família, Senhor. Pai, eu coloco, Senhor, todas as famílias, ó Pai, dessa igreja, Senhor. A vida do irmão Leandro, oh Deus, venha sobre ele lá no hospital, Senhor. Dá ele paz, cura, Senhor. Em breve poder estar na sua casa, Senhor, com a sua família, ó Pai. Deus, eu coloco o nosso ministério, PIB Parque São João. Pai, eu oro, Senhor, pela vida do pastor William, Pai, que foi consagrado ontem, ali empossado, ali naquela igreja, Senhor. Coloco também a vida do pastor Wendel Gaspar, oh Deus. Pai, abençoe a vida dele, Senhor. Guarda ele e a sua família, oh Pai. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Que todos digam. Amém. Deus abençoe os irmãos. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos ficam de olho na escala ali, porque domingo que vem eu não vou estar aqui à noite. Então os irmãos que vai dar abertura e dízimo e vão estar na criança, já tem que saber ali, amém?